Olá! A sugestão de hoje é para os nossos pequenos leitores. Trago 3 livros que achei muito interessantes. O primeiro é Histórias de Princesas do Mundo. É uma história de princesas de vários países do mundo, onde elas são lindas, às vezes espirituosas, corajosas e que vão viver aventuras extraordinárias. Nós temos aqui essas histórias, por exemplo, a primeira é um conto tradicional russo chamado A Princesa Rã. O segundo é uma lenda do Egito Antigo, por título Rodopis e as Sandálias Vermelhas. Depois nós temos um texto, um conto de fadas ucraniano, A Filha da Rainha das Flores. Depois nós temos um conto de Andersen, que são contos mais conhecidos. Esse aqui é O Guardador de Porcos. Depois um conto mitológico chinês, A Princesa Tecelã. Um conto indiano, Pimentinha. Mais um conto de Andersen. Um conto alemão, A Princesa Escondida. E assim vai. Então ele é muito interessante porque ele tem histórias diferentes das usuais que a gente conhece. E ele tem ilustrações, bem bonitas, né? Ele é um livro assim que dá prazer da gente olhar e ler. Ele é da Rap Books e esta é então a primeira sugestão. Depois nós temos um livro que eu acredito que ele deveria ser lido junto com a criança, porque ele aborda um tema assim mais difícil talvez, que é a tristeza ou talvez a alegria. E tem por título Porque Choramos, é de Fran Pintadeira e Ana Sender, e é da editora, deixe-me ver aqui, editora WMF Martins Fontes. Ele também é super ilustrado, as frases são, o texto é pequeno, não é muito grande. Então, para terem uma ideia, né, na contracapa diz assim: Mamãe, por que a gente chora? Pergunta Mário. E a mãe fala sobre nuvens, mar, pedras, cofres e muros. Um álbum poético que nos lembra que as lágrimas nos regam muito lentamente, nos ajudam a crescer e são um bálsamo para as feridas. E que todos choramos, meninas e meninos, novos e velhos, altos e baixos. Então, aqui é o início da história, quando o Mário pergunta para a mãe por que se chora. E aqui, então, eu vou ler o início das respostas. Sua mãe pensou por uns segundos e depois lhe disse: Ora, Mário, choramos por diversos motivos. Às vezes choramos porque a tristeza que sentimos é tão grande que não cabe no nosso corpo e tem de escapar por algum lado. Outras vezes choramos porque nos enchemos de raiva e precisamos descarregar, como uma nuvem de tempestade. Depois, tal como a nuvem, recuperamos a nossa cor normal. Choramos porque em algumas ocasiões não entendemos o mundo e as lágrimas saem para ir explorá-lo à procura de uma resposta. E por aí vai, é muito bonito. E por último, um livro que conheci na semana passada, num encontro online sobre leitura, e que achei interessantíssimo. O título é Sacita, da autoria de Andréa Pernambuco Toledo e Pedro Pernambuco Toledo, da Zit Editora. Nós já conhecemos o Saci,
aquele que tem uma perna só, e aqui vamos conhecer a Sacita. E o que me chamou a atenção é que se repete algumas vezes durante a história que ela tem uma perna só, mas em nenhum momento isso é um impeditivo para ela. Achei muito interessante. O livro também é bem colorido. Olhem só. Sacita é uma saci menina. Sacita é uma saci bonita. Vejam, ela tem uma perna só, mas isso não a impede de ser bonita. Retomando do início. Sacita é uma saci menina. Sacita é uma saci bonita. Sacita é uma saci vaidosa. Se veste de rosa e laço de fita. Sacita tem uma perna só, mas ninguém precisa ficar com dó. Aí viramos a página e vemos o que a Sacita faz com uma perna só. Que Sacita é muito contente. Corre e pula como ninguém. Joga bola, sobe em árvore, dança rock e balé também. Sacita tem uma perna só e canta como um curió. Mais da Sacita. Sacita mora na mata com a família dos saguis. No meio da bicharada, leva a vida bem feliz. Sacita tem uma perna só e voa alto no seu cipó. Cada vez que diz que Sacita tem uma perna só, na sequência se diz alguma coisa legal que nos leva a compreender que ter uma perna só não é impeditivo de felicidade. Claro que no final do livro ela vai conhecer o Saci, e aí vamos ver o que vai acontecer. Então, as sugestões de hoje são histórias de princesas do mundo, com contos de vários locais do mundo. É da Rap Books. Depois eu apresentei Por que Choramos, que é da WMF Martins Fontes e da autoria de Fran Pintadeira e Ana Sender. E por último, a Sacita, que é de Andréa Pernambuco Toledo, Pedro Pernambuco Toledo, da Zit Editora. Leia para uma criança. Junto com a história que ela vai ouvir, ela vai guardar na sua memória o afeto que esteve envolvida no momento em que você estava lendo para ela. Boas leituras!